Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje o tema da nossa aula é definição de estática fetal, eutóxica e distóxica, né? Então, é um tema bastante importante e relevante para nós, né, da área de reprodução e obstetrícia. Então, todo tempo, né, enquanto a gente está atuando aí no campo, nas fazendas ou mesmo nas clínicas e hospitais, é algo que a gente é muito acionado, né, perguntado, né, é uma pergunta que as pessoas fazem o tempo inteiro quando em atendimento de uma fêmea gestante. Então, hoje a gente vai definir aqui o que seria a estática fetal, né, e ainda qual que é a diferença entre eutóxica ou distóxica, tá? Então, na definição, a estática fetal nada mais é, pessoal, do que como o feto está posicionado dentro do útero, tá? Então, qual que é a disposição do feto no interior do útero, ou seja, a sua postura. Então, isso é o que a gente chama de estática fetal. E a importância disso, né, da definição da estática fetal em grandes animais, em função da garantia de que vai haver um parto natural ou a necessidade de intervenção, tá? Então, ela é muito importante para nós, né, da reprodução de grandes animais, no sentido de que, para nossa avaliação clínica reprodutiva, a gente consegue fazer a palpação retal, né? Então, a avaliação obstétrica interna específica, né, que é essa que vocês estão vendo aqui, é diferente, né, daquilo que a gente vê lá em pequenos animais, que a gente nem sempre consegue acessar o feto, né, via toque. A gente precisa de um equipamento. Então, é importante, né, a gente aprender sobre estática no sentido, né, de prever se a gente vai ter algum problema aqui durante o parto ou não. E aí, então, existem, na verdade, a estática fetal, né, ela é a relação do feto com a pelve, né, então, como o feto está posicionado na pelve, naquela região pélvica do animal. E aí, o que a gente tem que avaliar? A apresentação, como ele se apresenta, que posição que ele está e se ele tem ou não atitude, né? Então, o que é a apresentação? É a relação, turma, entre o eixo longitudinal do feto, ou seja, o dorso, né, aquela região ali, crânio-caudal do feto, e o eixo longitudinal materno. Então, como ele está apresentado, né? Ele está se apresentando de forma longitudinal anterior, que é aquela posição cefálica que a gente chama, que é quando a cabeça e os membros estão voltados, né, para a via fetal, ou ele está numa posição longitudinal posterior podálica, que é quando aquela região caudal do feto está voltada para a via fetal, né? Então, isso a gente chama de apresentação. Olha, esse feto está numa apresentação cefálica. O que isso quer dizer? Que os membros anteriores e a cabeça está voltado para a posição do parto, né? Para a via fetal, né? Por onde esse animal vai ser expulso efetivamente. E quando ele está numa apresentação longitudinal podálica, né? Posterior, isso quer dizer que ele está de costa, né? Aquele animalzinho que está mal posicionado, né? Está de bunda, como a gente ouve falar aí no campo. Então, por diversas razões, né? A natureza selecionou os grandes animais, cujos produtos nascem, na sua grande maioria, em posição longitudinal, apresentação longitudinal anterior ou cefálica, em 95 a 97% dos partos. Então, pessoal, de 95 a 97% de todos os partos que acontecem considerando grandes animais, os fetos estão posicionados em apresentação longitudinal anterior ou cefálica, tá? Ou seja, com a cabeça e os membros voltados para a via fetal. Para carnívoros e suínos, tanto a gente pode ver nascer feto pela posição anterior quanto posterior, né? Mas é mais comum também a insinuação cefálica, certo? Então, gravem isso, né? Toda vez que a gente vai fazer uma avaliação de um animal gestante, né, com uma gestação a termo, é importante que a gente se atente qual é a apresentação desse feto, né? Como ele está posicionado longitudinalmente em relação ao eixo longitudinal materno também, né? Cefálico ou podálico? Então, gravem essa informação. Pergunta de prova. Posição. O que é a posição? É a relação da porção dorsal do feto
sustentado pela calota craniana, tá? E pela coluna vertebral com o dorso materno. Então, o que significa isso, pessoal? Durante o parto normal, que a gente chama também de parto eutóxico, tá? Então, parto normal é sinônimo de parto eutóxico, tá, pessoal? Ou seja, aquele que a gente não tem que intervir, onde tudo acontece naturalmente. Essa apresentação que a gente viu lá atrás, ela tem de ser longitudinal, né? E a posição que a gente diz tem de ser dorsal ou superior. O que significa isso, pessoal? Que o dorso do feto, então aqui, ó, vamos colocar o feto. Então aqui, ó, o dorso do feto, ele tem de estar paralelo, né, e próximo ao dorso da mãe. Certo? Então, isso é o que a gente espera, né? Ou superior, ou seja, com as costas para cima, né? O dorso do feto voltado para a coluna vertebral da mãe. E isso produz um paralelismo, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o que a gente espera dentro de uma condição natural, né? Para que tudo ocorra de maneira natural. Uma apresentação cefálica, longitudinal, cefálico, o bezerro não pode estar transversal, né? Tem que estar longitudinal, ao eixo longitudinal da fêmea. E superior ou dorsal, como vocês preferirem chamar, que é quando o dorso do feto está em paralelismo com a coluna vertebral da mãe, tá? Atitude, né? O terceiro parâmetro ali que a gente vai avaliar é a relação entre as partes móveis do produto, do feto, ou seja, os membros anteriores, posteriores, cabeça e pescoço, e o seu próprio corpo. Então, como que está posicionado os membros anteriores, os posteriores e o pescoço do feto mediante ele mesmo, né? Dentro da silhueta do seu próprio corpo. No parto eutóxico, que é aquele que a gente não vai precisar intervir, o que a gente espera? Que a apresentação longitudinal seja anterior, como a gente já viu, a posição superior, ou dorsal, e a atitude estendida. O que significa atitude estendida, pessoal? Então, aqui, ó, o feto, ele tem de estar com os membros estirados, a cabeça, o pescoço também esticado, nessa posição em relação à mãe, né? A fêmea, né? Então, aqui, voltado para a via fetal, esse lado, né? Exatamente nessa posição, que a gente chama de atitude estendida, certo? Então, aqui, só para a gente fixar um pouquinho mais com as imagens, né? E diferenciar aquilo que a gente chama de imagens que acabam levando a uma distocia, né? Um parto distóxico. O que significa parto distóxico? Quando há dificuldade para que o parto ocorra de uma maneira natural. Então, aqui, ó, uma posição longitudinal anterior, né? Aqui, ó, como vocês estão vendo, tá vendo, ó? Sacra, né? Dentro do esperado. Longitudinal anterior, dorso sacra, né? Então, o que a gente vê aqui? Que o pescoço, ao invés de estar estirado, ele está dobrado para trás. Isso causa distocia, né? Vou botar um D aqui. Longitudinal posterior, dorso sacra. Então, ó, longitudinal posterior, membros posteriores voltados para a via fetal, né? Dorso sacra, posição dorsal, né? E aqui, longitudinal posterior, dorso sacra e membros anteriores flexionados. Isso aqui é difícil, né, pessoal? A gente tem que tentar voltar esses membros aqui para a via fetal e tentar tirar o bezerro dessa posição longitudinal posterior aqui mesmo, certo? Isso aqui a gente espera. Bom, e aí a gente, falando em distocia, né, então, que é quando a gente tem uma dificuldade para que o parto normal aconteça, a gente tem algumas distocias que a gente chama de distocias de causa fetal. E por que isso pode acontecer, né? Então, deficiência de alguns esteroides adrenais, como por exemplo os glicocorticoides, os esteroides, podem causar esse tipo de distocia, né? Isso acaba levando, né, a uma inabilidade do feto de contribuir para o parto, né? De se posicionar nas vias fetais, nas vias de parto, propriamente ditas, né? Para que ocorra a expulsão. Um outro fato que também pode desencadear uma distocia de causa fetal é o tamanho do feto, né? Então, muitas vezes, naqueles cruzamentos que a gente planeja artificiais, até na inseminação artificial, por exemplo, a gente utiliza em uma vaca, uma novilha,
um touro muito grande, né? E aí o que isso faz acontecer, né? O tamanho do feto ao parto é superior à estrutura pélvica que aquela fêmea tem. E aí o que acontece? Isso pode causar uma distocia. Ou ainda uma gestação prolongada. Então, aquela gestação que dura além do tempo, então isso incorre no maior crescimento do feto e, consequentemente, né, no maior tamanho, tá? Defeitos como duplicação de membros ou cabeça, né? Então, existem algumas malformações em que o animal pode ter dois membros posteriores esquerdos ou direito, ou duas cabeças, isso também dificulta a passagem pela via de parto, né? As famosas ascites, né? Que é quando a gente tem acúmulo de líquido na região abdominal, anasarca, né? E hidrocefalia, né? No caso da cabeça. Então, esses tipos de malformações culminam também com uma distocia, né, ao parto, e essas distocias têm origem fetal, tá? Ou ainda as possíveis alterações na estática fetal, que foi o que a gente estudou nesses últimos minutos aí, né? A gente já viu nesses últimos minutos. Então, se a posição do bezerro ou do potro, ou enfim, não for satisfatória, né, para que ele seja inserido na via fetal, na via de parto e expulso, vamos ter casos de distocias, certo? E aí aqui a gente vai falar um pouquinho das apresentações distóxicas, né? Que é quando a gente tem, então, uma apresentação que não favorece o parto, né? Que por vezes é necessário que a gente faça uma intervenção, tá? Então, o feto, na transverso dorsal, o feto encontra-se com o dorso transversalmente voltado para o canal do parto, distribuindo os membros posteriores, cabeça, pescoço e membros anteriores nos cornos uterinos. A transverso ventral, o feto encontra-se com o ventre transversalmente voltado para a via fetal, né? Então, o ventre, né, do feto, ele está na via fetal, na maioria das situações, com os 4 membros insinuados no canal de parto. Então, eles se juntam, né, os 4 membros, né? Então, juntam aqui os 4 membrinhos. E essa região de ventre aqui, né, é que fica voltada para o canal fetal propriamente dito, né, pessoal? Isso dificulta muito, tá? Então, transverso ventral e transverso dorsal, que é quando o bezerro está transversalmente posicionado, né, e alinhado com o dorso voltado para o canal do parto, certo? Nesses casos, pessoal, numa situação como essa, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial para gestação gemelar. Normalmente, essa falha no posicionamento de longitudinal para transverso, ela ocorre muito quando a gente tem mais do que um feto no útero, né? Então, um vai mal posicionando o outro. Então, é necessário que a gente auxilie posicionando da maneira apropriada esse feto para que ocorra a saída, né? A expulsão do mesmo. Então, em carnívoros e suínos, como a gente comentou, né? Essas apresentações transversais são mais frequentes e às vezes fica difícil também a gente, apenas com o toque vaginal, identificar que esses fetos estão posicionados dessa maneira, né? Normalmente, como a gente faz esse diagnóstico? Através da ultrassonografia ou, né, a radiografia. As apresentações verticais são as que a gente diz que são teoricamente impossíveis de ocorrer, né? Em função do que, pessoal? Justamente da conformação dos cornos dos uterinos, né? Eles não permitem que o animal fique, né, na condição vertical, tá? Bom, ainda, né, considerando as posições distóxicas, a gente entende como posicionamentos anômalos, né? O inferior e o lateral, que pode tanto ser direito ou esquerdo, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Então, o animal ali, ó, tá com o ventre para cima, né? E posterior, como vocês estão vendo aqui, né? Então, apresentação posterior, posição inferior e os membros estendidos, né? Então, a gente consegue palpar, logo no início aqui da palpação, os membros anteriores. E essa daqui, que é uma apresentação posterior, o animal lateralizado, o feto lateralizado, como vocês estão vendo aqui, né? E aí existe uma flexão, né, do tarso e o animal com a cabeça aqui entre os membros anteriores, como vocês estão vendo, né? Então, uma posição super difícil, tá vendo? Então, só um dos membros está estirado, como a gente está vendo aqui, o outro tarso está flexionado, né? Aqui a cauda e o animal numa apresentação
posterior, tá? Então, muito difícil de a gente conseguir um parto nessa posição que a gente mencionou aí anteriormente. Nesses casos, a gente tem algumas manobras, né? E algumas tentativas que a gente pode fazer dentro de um certo período, ou, no caso de insucesso nessas tentativas, a gente recomenda a cesariana, tá? Bom, a cabeça e o pescoço, né? Com relação à cabeça e o pescoço, o que a gente pode encontrar, o que é esperado nas falhas de posicionamento? Os desvios de cabeça e pescoço, eles estão sempre relacionados com a espécie animal, tá? Caracterizada a forma e o tamanho dessas, caracterizando a forma e a estrutura o tamanho dessas estruturas, tá? Então, existem algumas espécies em que a cabeça, né, e o pescoço têm uma conformação diferente que prevalece essa falha no posicionamento, tá? Nos animais de pescoço longo, a gente espera em diversas situações uma maior dificuldade para a gente conseguir alcançar essas porções, né? Ou mesmo corrigir essa atitude. Animais com o pescoço mais curto facilita a gente corrigir, né? Posicionar de maneira apropriada essa cabeça para que a gente consiga proceder, né? Prosseguir com o parto. Os desvios podem ser externais, lateral direito, né, cabeça lateralizada, lateral esquerdo, dorsal ou a flexão da articulação atlanto-occipital, certo? Então, mais ou menos aqui como a gente vê nessa foto, né? Lateral, né? A flexão, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Que é uma das mais comuns de a gente observar, tá? E aí, ainda relacionado aos membros anteriores, né? Então, flexão dos membros sobre a nuca, isso é um problema, né? Então, quando dobra sobre a nuca os membros, eles são responsáveis justamente pelas lacerações perineais. Então, ainda durante o parto, o animal, na tentativa de ser expulso dessa maneira, onde ocorrem as lacerações, que podem tanto ser simples quanto muito graves, né? E ainda favorecendo a formação daquelas fístulas retrovaginais, né, que é uma fístula que acaba invadindo a região de reto, sai da vagina e invade o reto. Flexão da articulação cárpica, né, então o carpo fica flexionado e isso também ajuda, auxilia aí em acidentes de laceração. Flexão das articulações escápulo-humeral e húmero radial, que também pode culminar aí com uma distocia. Então, aqui nessa imagem, né, como vocês podem ver, então, um posicionamento adequado, né? Os membros bem estirados, a cabeça, né? Próxima dos membros e a expulsão do feto acontecendo, né? Então, é isso que a gente espera, tá? Com relação a atitudes distóxicas que envolvem o posicionamento dos membros posteriores, o que pode acontecer? A flexão da articulação társica, que a gente viu, né? Um dos membros posteriores estirado ou ambos, e a flexão da articulação coxofemoral, quando o feto fica numa posição de sentado, né? Então, isso dificulta aí a saída, né? Em função de aumentar, né, a estrutura, o perímetro daquela região do feto, e isso se tornar incompatível com o canal do parto, tá? Então, aqui, na apresentação longitudinal, que a gente consegue ver direitinho, né? A posição anterior, né? E aí, aqui a gente vê que existe um dobramento aqui desse membro anterior, né? Então, tem uma flexão aqui da articulação escápulo-humeral, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que puxar, né, o membro, trazê-lo, né, para próximo da cabeça, que tá aqui, e estirá-lo para que ocorra o nascimento, né? Então, isso, às vezes, a gente não consegue fazer apenas utilizando a mão, né? Às vezes, a gente precisa levar uma corda, uma corrente, né? Para que a gente consiga amarrar esse membro e trazê-lo, né, de uma maneira gentil, até a posição adequada para que a gente consiga fazer com que aconteça o parto, tá? Então, colocá-lo, então, em apresentação longitudinal anterior, com a posição superior, né, o dorso aqui para cima, e corrigir essa flexão aqui unilateral carpal, que é o que a gente está vendo aqui também, né? Então, tanto se eu tiver uma flexão dessa maneira, né, escápulo-humeral, ou unilateral carpal, né, só do carpo, a gente precisa posicioná-lo, né, adequar, estirar esse membro de maneira adequada para que a gente consiga garantir que o parto ocorra, né? Ainda falando de algumas atitudes distóxicas, lá em 1993, Toniolo e Vicente mostraram, né, que as principais manobras obstétricas que são exigidas para correção de distocias em fêmeas, né, éguas e vacas, são
a retropulsão. Que significa isso? Recolocar o feto para dentro do útero. Então, às vezes, o feto começou a sair, só que está mal posicionado. Então, o que a gente precisa fazer? Voltá-lo manualmente para dentro do útero ou com o auxílio de algum instrumento, para que a gente tenha espaço, né, para conseguir manusear, ou seja, posicionar de maneira apropriada para que ele então consiga sair. Então, como a gente já viu anatomicamente lá na reprodução, né, o espaço de parto, a região de pelve é restrita. Então, a gente nem sempre consegue manipular ali naquela região. Então, a gente volta esse feto para a cavidade, volta para o útero, reposiciona, né, para poder auxiliar que ele retorne, né, para o canal de parto num posicionamento adequado, tá? Ainda, né, uma outra manobra seria a extensão, que é quando a gente estende as porções que estão fletidas de membros, né, não estão estiradas, cabeça e pescoço, utilizando os próprios braços do operador. Então, por exemplo, tem alguma parte que está dobrada, o que eu vou fazer? Vou usar o meu próprio braço e vou estirar, né? Vou reposicionar. Ou ainda, caso isso não seja possível utilizando o braço do operador, a utilização de alguns ganchos, correntes ou cordas, sempre lembrando de atentar, né, para rigorosa higiene e lubrificação desses acessórios, a gente também pode utilizar para proceder essa ainda, né? São possíveis algumas outras manobras, né? Dentre elas a rotação, como a gente descreve aqui. E o que seria a rotação? Quando a gente faz com que o feto gire sobre o seu próprio eixo longitudinal para corrigir a distocia da posição. Então, por exemplo, o feto está posicionado de maneira caudal, né? Podálica. O que a gente faz? Rotaciona esse feto no seu próprio eixo longitudinal para corrigir para posição cefálica, tá? Então, nesse caso, né, com essa manobra, normalmente a gente tem bons resultados utilizando um garfo obstétrico, né? Então, é uma estrutura apropriada, né, que não tem pontas finas para corte e, estando bem lubrificada, é possível que a gente consiga fazer essa manobra, né? E uma coisa que é muito importante nessa hora é a gente garantir que não ocorra torção uterina, que foi uma patologia que a gente mencionou na aula passada, né? Então, sempre quando a gente for fazer de uma maneira devagar, lenta, assegurando que o útero vai manter o seu posicionamento. Aversão, que é alterar a posição transversa, ou vértico dorsal ou ventral, né? O animal está posicionado de forma ou transversa, ou com o ventre voltado para cima. Então, a gente corrige, né? Alterando para a apresentação longitudinal anterior ou posterior, e dorsal, né? Posição dorsal. E a tração, que é tracionar o feto quando ele está devidamente insinuado, né? Mas ele tem dificuldade de expor, de ser expulso, né? Então, a gente pode utilizar as mãos, correntes, ganchos ou cordas, obedecendo, obviamente, a uma série de normas, né? Para que isso possa acontecer, tá? Então, Gruner e Beardell, lá em 1989, relacionaram algumas distocias fetais que são causadas por exemplo, monstros simples, né? O que seria o monstro simples, né? Uma série de malformações que podem ocorrer que vão culminar, então, com uma distocia ao parto, né? Então, a polimelia, quando eu tenho mais do que um membro, eu mencionei para vocês lá atrás, a hidrocefalia, quando eu tenho um aumento dos líquidos cefalorraquidianos, a anasarca, quando eu tenho um edema generalizado do feto, né? Que pode ser ser em função de uma torção do cordão umbilical, a ascite, que é o acúmulo do líquido no abdômen, que pode também ter diversos fatores, né, predisponentes, né, como problemas nutricionais maternos, enfim. Contraturas ou torções articulares, né, quando eu tenho parte dos membros torcionados, né, então a gente pode falar aí do torcicolo nos potros e a anquilose de membros dos bezerros, né, quando a articulação está anquilosada, o membro está rotacionado. O esquistossoma reflexo, quando eu tenho uma abertura da cavidade torácica e abdominal com evisceração, né? Que foi o exemplo, inclusive, que um de vocês mandou imagens, né, no grupo pra gente, de esquistossoma, né? Lordose, anquilose e contratura de membros também. O Perosomus elumbis, que é a ausência de vértebras da cauda, né, as coxígenas, sacrais ou lombares, né, e ou lombares, com membros contraídos, rígidos e agrupados. Então, fica parecendo uma bolinha, né?
sem as vértebras. Ainda, né? O diprosopos, que é aquele que apresenta duas faces. O dicéfalos, que é onde eu tenho duas cabeças isoladas no mesmo feto. O toracópagos, quando eu tenho dois fetos unidos todos pela região torácica. O toracogastrópagos, que é a união de gêmeos pelas regiões torácica e abdominal simultaneamente. E se afetar a cabeça também, a gente passa a chamar de céfalo-toracogastrópagos, tá? O isquiogastrópagos, que é a união da pelve e do abdômen. As duplicitas posterior, que apresentam uma formação única anterior com subdivisão da posterior a partir do abdômen. Então, a partir do abdômen se divide em dois fetos, certo? Bom, aqui, pessoal, eu vou deixar uma lista para vocês, né? Algo que, quando a gente está na aula síncrona, a gente acaba assistindo juntos. Uma lista de correções de distocias fetais, que é algo que a gente, muito semelhante ao que a gente vai desempenhar nas nossas aulas práticas, né? Então, são bem bacanas a gente assistir para aprender, visualizar, né? Como é que a gente comporta para fazer essas manobras, executar essas manobras, certo? Então, turma, a teratologia, né, é uma parte, um bracinho da embriologia que estuda, né, e da patologia dentro da formação embrionária, né, que estuda as malformações dentro desse período de desenvolvimento do feto, tá? O que pode ser tanto durante esse período gestacional todo, ao longo dele, né, quanto naquele momento de pré-parto, né? Então, aqui, ó, a gente tem alguns exemplos para bovinos, né, de malformações, a condroplasia, o bezerro bulldog, que é quando a gente tem um aumento das articulações, né, então o bezerro tem aquele aspecto de bulldog, né, a epiteliogênese imperfeita, que é uma má formação do epitélio, mesmo, então tem falhas, né, na cobertura de pele, enfim, né, mesmo nas mucosas. A hipotricose congênita, que é a ausência de pelo, né, então naqueles animais que deveriam ter pelo. A ictiose congênita, que é aquela doença que a pele tem um aspecto escamoso, né. A amelia ou hemiamelia, que é a ausência de um ou ambos membros, tá? Anquilose, que é quando ocorre a fusão da articulação, né, dos pontos articulares, e a mumificação, que é um processo que pode acontecer pós-mortem, né? Então o animal entra em necrose e começa a mumificar, né, nesse período de pré-parto principalmente. Ainda a gente fala de hipoplasia cerebelar, né? Então, que é o subdesenvolvimento do cerebelo, e aí com isso o animal nasce, mas pode apresentar ataxia, tremores, paralisias dos membros posteriores, os membros com aquele aspecto encurvado, né, de alicate, contraturas musculares, né, esparsas, né, hidrocefalia, que é quando a gente tem acúmulo de líquido, né, no crânio, a anasarca, né, que é pelo corpo todo, como a gente viu, subdesenvolvimento mandibular, fenda palatina, atresia do cólon, ilho, hérnia cerebral. Alopecia parcial, polidactilia, mais de um dedo, né, mais de um dedos, né, hipertrofia muscular, hérnia umbilical, osteoartrite, paresia espástica reduzida. Ainda, malformações com relação ao lobo ocular, né, pigmentação ocular, albinismo, catarata congênita, estrabismo e exoftalmia, cauda vertical, tetas supranumerárias ou ainda fundidas, agnatia, prognatia, né, o prognatismo, opacidade de córnea e ainda cistos dermoides. Então, essas malformações, elas podem também incorrer em processos, né, que auxiliam para que o feto ele ocupe uma posição distóxica ali no canal do parto, né? Então, todos esses problemas eles podem ter relação com dificuldade de parto, certo, pessoal? Em equinos, o que a gente tem de exemplo, né? As atresias, hemofilia, epiteliogênese imperfeita, assim como nos bovinos, ataxia hereditária, incoordenação motora, hipoplasia cerebelar também, como nos bovinos, ausência de uma retina, hidrocefalia, a catarata, a hérnia umbilical, a hipotricose congênita, o criptorquidismo, o subdesenvolvimento da mandíbula, né, um outro problema, subluxação da patela, exostose múltipla, enfisema pulmonar, hemiplegia de laringe e as demais displasias, certo? Em suínos, a gente tem aí como exemplo as hérnias cerebrais, né, hidrocefalia, paralisia de membros posteriores, atresia anal, a fenda palatina, né, epiteliogênese,
imperfeita, né? Hipoplasia testicular, hérnia umbilical, inguinal, escrotal, hipotricose congênita, criptorquidismo. Microoftalmia, anoftalmia, polidactilia, impotência sexual, hemafroditismo, tetas invertidas, hipertrofia muscular, estenose subaórtica e dermatoses, tá? E aí, pessoal, existem, né, uma série de fatores que contribuem para que a gente tenha esses tipos de doenças, né, que são problemas durante a formação e que vão complicar aí, né, o parto desses animais. Podem ser um fator complicador para o parto. Então, dentre eles, o que a gente pode citar? A deficiência nutricional, então falta de algumas vitaminas na dieta, por isso a gente fala tanto da importância da dieta, né? Alguns minerais específicos, aminoácidos. Então, por exemplo, a hipervitaminose de vitamina A e D podem causar algumas malformações, né? Desequilíbrios hormonais, então insulina, andrógenos, estrógenos, progestágenos, eles podem induzir masculinização de genitália, por exemplo, né? E isso pode causar uma malformação, tá? Fatores físicos como temperatura e anóxia, né? Falta de oxigenação fetal, pode levar a óbito. Chega um processo de mumificação, por exemplo. A radiação, os raios-x, a gente sabe que raio-x é um agente teratogênico, né? A gente ouve muito falar disso, a gente já inclusive falou nas nossas aulas do semestre passado. Alguns fármacos e produtos químicos, tipo as streptomicinas, as tetraciclinas, as sulfas, quinina, talidomida, malation, nicotina e mercúrio, tetracloreto de carbono e agentes citotóxicos, além de flúor, selênio, actinomicina D, açuditripano, histamina e ergote, são também agentes teratogênicos, né? Então, gravar essa listinha aí. Certos agentes infecciosos, como por exemplo vírus e algumas outras bactérias, né? Que a gente estudou também nas patologias da reprodução, tá? Bom, o diagnóstico de um caso, né, de distocia fetal nas porcas, a gente considera de difícil reconhecimento, assim como correção, tá? No momento do parto, o animal já está hiperexcitado, né? Os fetos já estão posicionados com septos, e aí a gente tem uma certa dificuldade de fazer exame obstétrico, seja digital ou manual, sobre o feto no útero. Então a gente fica com uma dificuldade de saber qual que é a real posição desse feto no útero, né? Porque a gente pode pegar na ultrassonografia abdominal, a gente pode pegar algumas sobreposições de órgãos ou de filhotes, de próprios filhotes, né? De próprios fetos. Então isso dificulta um pouco para a gente o diagnóstico. Já nos pequenos ruminantes e nos bovinos, a manipulação desse feto é possível, né? Então é preciso que a gente tenha higiene, muita lubrificação para não machucar e a gente consegue manipular na maioria das vezes, né? Mas muitas vezes a gente encontra dilatação insuficiente de toda essa via fetal mole. E aí isso às vezes impossibilita a gente a fazer essa avaliação, esse exame de uma forma bem criteriosa, né? E assertiva. Ainda, né? Éguas têm parto que normalmente evolui rapidamente, né? A fase expulsiva, que a gente vai ver isso no parto eutóxico, ela costuma durar de 30 minutos a 2 horas. O que é a parte expulsiva? Quando a gente enxerga parte dos membros e cabeça do potro saindo, né? Então, a gente conta mais ou menos de 30 minutos, uma tolerância de até 2 horas aproximadamente, para que ocorra o parto. É para acontecer dessa maneira naturalmente, tá? Essa espécie, né, a égua, ela raramente apresenta distocia de causa materna. Raramente. Porque a via fetal dura, ela é bem ampla, é super circular. E a base dela é plana. Então, evita que o potrinho, ele afunde naquela região ali de vias de parto, né? Então, tem uma capacidade extensiva alta, tem uma boa conformação anatômica ali plana para auxiliar que o potro se mantenha acima, né, elevado, para conseguir passar. A maior incidência de distocia em égua são todas relacionadas por causa fetal, né? Então, às vezes o potro é grande demais, né? O tamanho, né? E o comprimento até dos membros, cabeça e pescoço é maior do que a égua consegue suportar. Muitas vezes a gente acaba tendo a morte do potro e aí a dificuldade de retirar, então, que a gente acaba tendo que levar para um auxílio obstétrico, né? Então, turma, quando nós somos acionados, né, para assistir um parto, seja qual for a espécie, o que a gente precisa entender, né? Então, quando eu falo isso, é realmente uma importância muito grande. Eu acho que pouca gente talvez dê atenção, mas a gente precisa saber
O que é a fisiologia do parto? Eu preciso ter esse desmembramento teórico gravado e entendido na minha mente, né? Eu preciso saber o que é a fisiologia do parto e da gestação daquela fêmea. Quanto tempo de duração, quanto tempo demora cada fase do parto, né? Enfim, quais são os sinais externos de parto daquela fêmea em questão, anatomicamente, como é a organização, o que eu espero em termos de posição, posicionamento de feto, de concepto ali nessa fase de parto, né? Enfim, eu preciso entender tudo que diz respeito à fisiologia de parto e gestação dessa fêmea, tá? Se eu não entendo a teoria, pessoal, eu não vou saber atender na prática. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa relembrar, voltar lá, né, na fisiologia da gestação, né? Aplicar bastante os nossos conhecimentos aqui na fisiologia do parto para que a gente consiga atender, tá? Então, é muito importante a gente saber a disposição anatômica do útero gravídico dentro do abdômen da fêmea em questão, aqui na foto, no caso, na vaca, né? E identificar isso no nosso exame obstétrico, caso seja preciso que a gente faça, né? Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, né? Então, vamos por partes, né? Então, aqui, lá no fundo, né? A gente tem a cavidade abdominal, depois a gente tem aqui o rumen, né? Que é o que a gente consegue passar, as alças intestinais, que estão aqui bem sobrepostas, paralelas ao útero, tá? A bexiga urinária, que está bem no início aqui da pelve, quando a gente inicia a palpação, a gente sente. Aqui para baixo a gente tem mais alças intestinais e o útero está aqui, nessa posição. Então, eu preciso saber o que eu espero, né? Eu preciso saber como é que vai estar as coisas fisiologicamente lá, para que eu consiga identificar algo que não está dentro do padrão fisiológico, certo? De novo, segundo Brunner Bergel, 89, Tonioli Vicente, 93, a gente tem que obedecer uma sequência lógica para avaliação, né, para o exame obstétrico durante o parto. E que, assim, preciso obedecer, né? Pode ser que eu tenha que fazer isso enquanto eu já examino o animal, né? Para poder ganhar tempo, né? Dependendo da situação, se é uma emergência, mas eu preciso de todos esses dados. Então, uma resenha ou uma identificação daquele animal, a espécie, a raça, a idade, o peso, o nome e o número, o brinco, né? A anamnese, então, vou fazer algumas perguntas, né? Como é que foi a apresentação da distocia? Espontânea, inquisitiva? O que a vaca ou a égua é? Primípara, está parindo pela primeira vez? Plurípara, já pariu mais vezes? Histórico dos partos anteriores. Como que foi o parto anterior desse animal? Teve distocia? Foi complicado? Quanto tempo durou, né? O período de gestação que ela costuma levar, olha, ano passado ela empenhou em tal dia e pariu em tal dia. Preciso também ter essas informações. Quanto mais dessas informações eu tiver, mais vai facilitar a nossa conduta, né? Então, período de gestação, referência se já teve abortamento ou parto prematuro em outra gestação, quantas intervenções obstétricas já foram feitas anteriormente, né? Se foram, quantas, se não, não, né? Manipulação por leigos, né? Já foi manipulada por pessoas que desconhecem a anatomia, a fisiologia, o chamado prático de campo, né? Sinais de parto foram observados pelo proprietário ou pelo tratador? Como que tá isso? Demorou quanto tempo para que as bolsas se rompessem, tá? Uso de medicação recente ou durante a gestação, existe relato? Além disso, colher dados sobre o comportamento desse animal, né? E que tipo de alimento que lhe é fornecido. Além disso, obviamente, a gente precisa fazer um exame geral, um exame de estado geral daquele animal, né? Então, aferir a temperatura retal, aparelho respiratório, proceder à auscultação dos pulmões, né? Circulatório, digestório, a capacidade que esse animal tem de se locomover, né, para os lugares que ele quer ir, de se manter em estação. Os estados gerais, né, e nutricionais são fundamentais, porque aqueles animais que estão mais debilitados podem aproveitar a tonia uterina, que é o que a gente chama de inércia uterina, né, que é quando não existe contração, ou existem poucas contrações, o que não auxilia, tá? E ainda pode também predispor aquele animal a eventuais fraturas, né? Se eu tenho uma condição de desnutrição, eu tenho enfraquecimento dos ossos, né, em função da mobilização de cálcio para circulação sanguínea, e com isso eu predisponho o animal a esse tipo de lesão, de patologia, né? A temperatura corporal, ela normalmente tende a decrescer, né? Ela diminui no período prodrômico. O que é o período prodrômico? Esse período que antecede o parto, né? E aí os valores eles podem ser mascarados por edema perineal, típico do parto, né? Lesões graves e ainda necrose terminal.
bem como por algum processo irritativo do próprio reto, que está ali acima, e que também acaba sendo refém da força, né, interna para o ambiente externo de expulsão do feto. De uma maneira bem geral, quando a gente chega ao final, né, na fase final aí da gestação, até em função do aumento exagerado do útero, né, em função do aumento do feto, a gente espera que haja uma retração desses órgãos da cavidade abdominal para a cavidade torácica. E essa pressão, ela causa a dispneia, né? Então, é algo que a gente espera nessa fase final de parto, tá? Então, existe lá, né, um desvio cranial das vísceras abdominais que vão comprimir o diafragma, como eu mencionei. A gente ainda espera uma ligeira taquicardia compensatória, né, em função disso. E um edema naquela região de vulva e períneo, além da glândula mamária, né? E esse edema, pessoal, é um edema fisiológico, tá? Que podem afetar algumas áreas adjacentes, né? Ainda pode ter algum tipo de transudato livre na cavidade abdominal, em função da compressão ou estase, né? Daquela circulação uterina que a gente tem ali ao entorno, e mesentérica, tá? Com relação ao aparelho digestivo, as características que a gente pode observar podem ser muito similares a um quadro de desconforto abdominal ou timpanismo, né? É muito comum, entretanto, que nessa fasezinha final de parto, o animal tem uma tendência a recusar a ingestão de comida, né? Até a função do espaço mesmo que ele tem ali. Os animais que apresentam abdômen flácido, gestação gemelar ou prenhez múltipla patológica, né, podem ainda demonstrar dificuldade de locomoção. Tem dor, né, e com isso apresenta essa postura desconfortável, que é um indicativo desse tipo de patologia, tá, pessoal? Bom, e o que a gente tem que olhar, né, quando a gente vai fazer uma assistência obstétrica? O que vocês vão se atentar? Então, primeira coisa, exame externo específico, né? Embora seja algo que seja rapidamente realizado, ele é indispensável. E o que inclui esse exame? Inspecionar e palpar as estruturas que a gente vai mencionar aqui agora. Então, abdômen, né? A depender da espécie, obviamente, a forma, o grau de tensão que a gente tem dessa parede abdominal, de distensão, se for o caso, as visíveis contrações abdominais, que se a gente começar, musculares, né? Que se a gente começar a observar, a gente vai ver que existem, né, algumas contrações. Então, o esforço expulsivo, né, do feto. Possíveis movimentos fetais, né, na cavidade abdominal também, que podem ser visíveis, tá? Um contragolpe ali no abdômen, tá? O edema na região ventral, né, que pode chegar até a glândula mamária ou região, então na palpação e na inspeção envolver tudo isso. A existência de ferimentos superficiais, hérnias ou ainda a ruptura daquele ligamento pré-púbico, aquela patologia que a gente viu na aula passada. Assimetria uniobilateral na palpação, né, que pode indicar para a gente lá uma hidropsia dos envoltórios, por exemplo, que é a outra patologia que a gente viu. Depois disso, né, a gente faz uma avaliação, né, da mesma maneira, uma inspeção, palpação da pelve, né, então examina o relaxamento dos ligamentos sacroesquiáticos, a conformação, né, desse arco, presença de deformações do feto, o diâmetro que eu tenho transversal ali para a passagem do mesmo, a inclinação, a existência de possíveis calos ósseos que indicam para a gente que possa ter ocorrido algum tipo de fratura, qual que é a forma, o diâmetro e o ângulo de inclinação dessa pelve, né, que vai variar de animal para animal, a gente viu isso na anatomia. Para os pequenos animais, a gente tem que ter uma atenção bastante especial àquelas fêmeas que foram vítimas de atropelamento, né, ou que tiveram algum tipo de deficiência mineral, porque isso incorre em uma formação óssea, né? Por exemplo, o ractismo. Então, nesses casos, a gente precisa estar bem atento, porque alguma estrutura óssea mal formada, talvez, pode impossibilitar a passagem do feto, né? Então, a alta mobilização do cálcio durante a gestação é muito evidente, né? Até para a formação do esqueleto fetal, e se eu tenho algum tipo de deficiência, eu posso ter tido alguma lesão óssea durante esse processo, né? Então, descalcifica as estruturas ósseas para que a gente tenha cálcio para a formação do feto. Ainda, né, a gente vai avaliar a vulva, o vestíbulo vaginal, né, aquele comecinho de vagina, que é importantíssimo para a gente avaliar o fechamento mais externo desse trato genital, tá? Então, avaliar de uma maneira bem incisiva. Ainda, é imprescindível que a gente conheça o comprimento e a angulação, além da forma da vulva e do períneo, né?
ela não pode ser aquela vulva integral que a gente conhece, né? Então a gente tem que inspecionar e palpar se existe algum tipo de ferimento, necrose ou pedaços ali de envoltórios fetais presos, né? Prolapso de algum tipo de mucosa que a gente também viu na aula passada. Retroflexão de bexiga, que é quando a gente tem a tentativa de expulsão dessa bexiga, né? Presença de excreções, se tem secreção, cor, quantidade, odor, se tem edema, se tem hematoma naquela região, além de examinar as possíveis umidades e crostas presentes no períneo, tá? Desde a região inguinal até na cauda, por exemplo, certo? Bom, além disso, né, a gente vai avaliar também glândula mamária, né? Embora a gente fique um pouco até meio à mercê nesse momento, né? É muito importante a gente assegurar que a glândula mamária da fêmea esteja em conformidade para garantir a amamentação, né? Então, embora ela mereça um exame semiológico super especial, no momento do parto eu preciso olhar, né? Para tentar o tamanho, forma dos tetos, quantidade de tetos, coloração de pele, as fissuras, se tem algum tipo de tumor, algum nódulo, né? E isso a gente avalia palpando, tá? Os pelos, o revestimento, né, dessa glândula mamária, tá? A gente sabe que existem glândulas cutâneas, né? São sudoríparas, então a presença desses pelos lá ao redor. Se essa glândula mamária cresceu consideravelmente, né, o que deveria durante esse período gestacional, o número e a sua posição, né, se tem duas, uma em cada lado, enfim, vou considerar, né, aquilo que é fisiológico dentro de cada espécie, né, então, preciso me atentar a isso. Em equinos e ruminantes, vou sempre lembrar que essa glândula mamária se localiza ali naquela região púbica. Nos suínos e carnívoros, ela se estende do púbis até o externo, e no homem ela se limita à região peitoral, né? As mamas são, pessoal, separadas por aqueles sulcozinhos, tá? O externo mediano, na mulher forma o seu, e nos carnívoros suínos é quase plano, né? E aí a gente observa que elas ficam independentes de ambos os lados. Nos equinos e ruminantes, ela tem uma forma muito hemisférica, nos suínos e carnívoros, pouco salientes, né? Só que durante a lactação a gente vê que elas ficam bem cônicas, né? Parece um conezinho mesmo. No ápice de cada mama tem um grosso relevo em forma de papilomamilo, cônico e cilíndrico também. Essa pontinha arredondada vai ser o polo de desembocar, né? Os ductos excretores papilares. O número de orifíciozinhos que tem nesses ductos é variável, a gente nunca tem um furinho só, tá? Em equinos, 2 em cada mamilo, ruminantes apenas 1, 2 ou 3. No homem, de 10 a 15. Geralmente os machos não apresentam mamilos verdadeiros, são só saliênciazinhas e com pouquíssimo tecido glandular. O revestimento cutâneo dessa mama, né, a pele ali ao entorno, normalmente não tem cor característica e tem pelinhos bem finos, né? A penugem é peculiar para os pequeninos animais e existem numerosas glândulas sebáceas sudoríparas também com pelos na pele da mama, né? Em algumas espécies são raras e pode faltar em outras espécies, como é o caso dos bovinos e suínos, tá? O leite, pessoal, como a gente falou, né, ainda finalizando a questão da importância da avaliação da glândula mamária, é o que oferece a nutrição completa do neonato, tá? Então, é o único alimento que tem condições de se ajustar às condições do sistema digestivo que aquele indivíduozinho que acabou de nascer tem. Então, ele tem características organoléticas, né, de sabor, odor, enfim, e constituintes que são característicos de cada tipo de animal, né? Então, e além disso, né, é um provedor de imunidade passiva que a gente já mencionou também em outras das nossas aulas. Essa secreção do leite tem sido muito estudada nos animais de produção, principalmente falando de bovinos, né? E isso mostra pra gente, né, que processos patológicos adquirem importância extremamente alta, né, em função da economia e também da saúde pública, né? Então, é um ponto muito importante da gente focar também. A análise microbiológica que pode ser feita no leite, os testes diretos e contagem de células somáticas para identificar essas possíveis doenças são fundamentais quando há suspeita, tá? A égua, a gente tem uma estimativa de produção aí de que seja em torno de 20 litros por dia, né? Mas a capacidade de armazenamento desse leite é muito baixa. Então, a extensão do tecido mamário ali, dos ductozinhos, né, que podem armazenar esse leite é baixa. Então, o que isso faz? Faz com que o potro
tenha que mamar 100 a 120 vezes por dia, né? Então, as mastites nessa espécie acabam sendo muito raras, porque toda hora o potro está ali mamando, sobra pouco leite na glândula mamária, né? E isso predispõe menos essa espécie a mastite, tá? Para a espécie suína, existe uma importância, né, grande, né, da mastite, da metrite e da galactia, tá? Então, a mastite, a infecção mamária, a metrite, a infecção uterina, inflamação do útero, a galactia, a ausência de produção de leite. E é extremamente danosa, né, podendo ser inclusive letal. Essas mastites que muitas vezes são traumáticas, né, que são justamente provocadas pelos próprios dentes dos leitões, elas são as mais comuns, né? Então, a higiene no parto é a única medida que a gente tem para prevenir que isso se torne uma infecção e leve a toda essa síndrome que eu mencionei para vocês. Na cadela, a professora Beatriz já deve ter mencionado com vocês, não vou ficar batendo muito dessa tecla, né? Mas ela tem de 4 a 6 pares de mamas, 2 torácicos, 2 abdominais e 2 inguinais. Tem um mamilo que é atravessado por muitos orifícios papilares, cerca de 8 ou mais. Ductos papilares, né, que terminam lá bem profundamente no seio lactífero. E em cadelas e gatas tem de 4 a 6 mamilos, né, cerca de 2 torácicos, 2 abdominais e 2 mais naquela região inguinal ali. Além disso, né, a gente tem que fazer um exame externo, né? Então, o tamanho, a forma do útero, do teto, os tetos acessórios, a pele, se há esvaziamento espontâneo da secreção, o exame da secreção em si, né? Então, as características de como é feita a ordenha, como o tipo de jato, possíveis obstruções por fibrina, se sai sangue junto com a excreção de leite, se sai pus, se existem nódulos, se tem dor no local, enfim, a temperatura da glândula mamária, né? Avaliação da secreção láctea. Para isso a gente usa aquela caneca de fundo escuro. Característica da secreção, se tem um odor normal, aspecto aquoso, flocoso, grumoso, ceroso, purulento ou fétido. Determinação do pH, uma coisa que a gente pode fazer, né, muito simples. Teste rápido para diagnosticar mastite clínica e subclínica que a gente viu lá na disciplina do semestre passado. Coleta de amostra para cultivo, antibiograma e ainda avaliação do volume total produzido de leite, tá? Então, na palpação, a gente palpa desde a extremidade até a cisterna, né? Fazendo um rolamento dessas porções anatômicas, né? Com os dedos, para a gente ver se existem nódulos ou formação daqueles cordões, né? Que são obliterantes, né? Que causam fechamento ali dos ductos. Para isso, a gente palpa cada quarto individualizado, utilizando as duas mãos. Nesse momento, a gente verifica a temperatura, consistência do tecido glandular e a presença de nódulos. E aí, então, o exame só fica completo quando a gente também finaliza com a palpação daqueles linfonodos que ficam presentes nessa região. Ainda, né? Vamos agora voltar ao exame fetal, né? Avaliar as vias fetais dura e mole, né? Então, o exame interno específico. É muito importante que ao realizar a palpação, né, nas grandes espécies, nos grandes animais, a gente verifique a dilatação, né, se tem abertura da cérvix para passagem do feto, se está lubrificado, se tem uma secreção correndo ali pela vagina, né, a elasticidade dessa mucosa, se ela está muito firme ou se ela está elástica, se ela está com uma característica de que vai expandir, né, para causar dilatação vulvar e vestibular. E tem em mente que a via fetal dura é estática. O que é a via fetal dura? Aquele conjunto de ossos que a gente tem ali. Né? Então, ela é estática, vai estar ali. Mas a via fetal mole ela tem que sofrer algumas alterações. Os animais de pequeno porte, levando em consideração os pequenos ruminantes, por exemplo, esse procedimento é executado manualmente, só que acaba sendo muito limitado, né? O exame por via retal é desnecessário neste momento e, de certo modo, inclusive contraindicado, né, em função do aumento de risco da contaminação do operador com as próprias fezes da parturiente, né, da fêmea que está parindo ali. Uma outra questão importante, avaliar as condições dos anexos fetais, a gente consegue ver isso no momento do parto, né? Então, eu vou verificar se o coro alontoide, né, está rompido ou se ele está intacto, se o feto está envolto ainda por esses anexos, além das condições da película amniótica, se tem líquido, né, o volume de líquido, a cor, o odor, né? De maneira geral, esse líquido ele é amarelado, então tem urina fetal ali, em função dessa urina, a cor desse líquido é amarelada. O líquido amniótico tem uma tendência de ser mais claro ou límpido e podendo ser inclusive mucoso.
As bolsas e a presença desses líquidos são fundamentais para que haja a dilatação no momento do parto. Quando rompe, aumenta a dilatação e isso facilita o parto, para que o parto aconteça, né? Então, no exame interno específico, o que a gente precisa avaliar também? Condição do feto, né? Averiguar o tamanho, a estática, ou seja, como é o posicionamento dele, a viabilidade, a presença de malformações. A viabilidade fetal nos grandes animais ainda pode ser avaliada por movimentação espontânea, ou ainda se a gente fazer uma compressão, né, dos membros. E aí a gente comprime e aguarda para ver se ele responde, se ele se movimenta. O reflexo podal, né, a compressão digital no globo ocular é um exame muito importante para a gente avaliar reflexo ocular. Pulso dos vasinhos do cordão umbilical, se a gente conseguir chegar até lá. O reflexo de sucção, que também é fundamental, né? Uma coisa muito importante para mostrar para a gente a viabilidade. E nas apresentações do animal em posterior, né? Na apresentação posterior, a gente faz o teste do reflexo do esfíncter anal, né? Pressiona e aguarda o reflexo. Se houver reflexo, o animal ainda está viável, certo? Ainda, né? Potros e bezerros que se mantêm com os membros insinuados durante períodos muito longos, né? Podem não responder a esses testes de compressão. Então, é importante a gente saber que se já há algum tempo o animal está naquela posição, né, irregular, a gente tem dificuldade na resposta do retorno ao teste aí de compressão. Os produtos que estão em estresse, então o feto que está em estresse, debilitado ou já em fase de sofrimento, relaxa o esfíncter anal. E aí isso faz com que haja eliminação de mecônio, que é problemático, né? Então tudo ali naquela região fica bem tingido de marrom. E a gente pode verificar também a presença de fezes quando a gente faz a avaliação, o exame. Com relação a tamanho, né, que é outro ponto importante, os fetos são classificados como absolutos ou relativos grandes animais, né? O feto absoluto grande, ele apresenta peso e proporções superiores à média que é esperada daquela espécie. Os fetos relativos grandes apresentam medidas normais, tá? A fêmea tem as vias fetais duras e mole, estreitas demais para conduzir um parto normal. Este fato é particularmente observado quando os animais são colocados muito precocemente na reprodução. Então, quando inicia-se um animal muito precocemente, a gente tem esse risco, né, de distocia em função dessa questão. Tá? Então, em certos processamentos industriais também, e na escolha de receptores, a gente pode errar, né, no tamanho do bezerro, que pode causar esse tipo de situação. Para não esquecer, pessoal, é fundamental que a gente reconheça no exame obstétrico a apresentação, a posição e a atitude do feto, né? Identificando pelo menos os membros, né? A cabeça, o pescoço, o membro anterior e o membro posterior. E observando criteriosamente a posição das articulações e dos cascos. Cascos e solas que estão voltados para cima são indicadores de posição inferior nas apresentações anteriores. Então, o animal está virado, tá? De barriga para cima, tá? Quando possível, o que é aconselhado? Que a gente palpe cuidadosamente ali naquela região de escápula e tente resolver a questão do posicionamento, tá? Isso é uma tentativa que a gente tem que fazer. Embora a gente tenha um protocolo rigoroso, né, para que esse exame obstétrico seja feito com objetividade, a gente muitas vezes isso não é levado em conta, né? Então é muito importante que a gente siga, né, durante o nosso diagnóstico as seguintes condições, né? Então avaliar o estado geral da mãe, condições das vias fetais dura e mole, o estado dessas bolsas, né, onde tem os líquidos armazenados ali, e se há ou não lubrificação, a dimensão, ou seja, o tamanho do produto e se ele está viável, né, do feto, e, sobretudo, a posição que ele está. Porque não adianta nada ele estar viável e não estar bem posicionado. Se ele não estiver bem posicionado, a gente precisa reposicionar, certo? O prognóstico, né? Uma vez que eu identifiquei, né, que existe algum tipo de anormalidade ou não, que está tudo bem, como é que eu dou o prognóstico? Então, esse tópico tem uma importância particular e requer muita experiência, né? É uma metodologia para o exame diagnóstico preciso, que apresente firmeza e credibilidade. Então, o proprietário, o que ele quer, pessoal? Ele quer a sobrevivência do animal e que aquele animal tenha viabilidade de se reproduzir futuramente. É isso que o proprietário quer. Além disso, existe um valor econômico,
né, imputado também ao valor sentimental, a depender de que tipo de animal que a gente tem que discutir de maneira bastante profissional. Então, todas as vezes que a gente faz um diagnóstico, a gente tem que ser, sobretudo, muito franco, né, com aquele proprietário, com aquele criador. Então, levar em consideração essa questão da vida reprodutiva futura, do valor econômico, né, sobre o que é mais importante a gente levar em conta naquele momento da distocia, né, mostrar que as garantias são ínfamas em partos muito demorados, né. Por exemplo, se o parto está demorando acima daquilo que é o recomendado, a gente já tem que alertar o proprietário que existe um risco que atrela tanto a mãe quanto o feto, né? No caso de fetos enfisematosos, também o risco é muito grande para a mãe, né? A gente pode já ter o início de uma peritonite que pode ser irreversível, né? Ou ainda em franca maceração, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, caso de toxemia materna, né? Porque já existe uma putrefação ali, um estado de decomposição avançado e isso, obviamente, já atingiu a mãe, tá? O que a gente espera, né? Que involua a vida fetal mole, especialmente a cervix, né? E comprometa, né, qualquer tentativa de remoção do produto. Se eu tenho graves lacerações de via fetal, né? Normalmente a gente relaciona isso a muitas tentativas, né, de manipulação. A pessoa às vezes não está habilitada, puxa de qualquer jeito, então eu tenho múltiplas, né, ou gravíssimas lacerações ali de via fetal, então usando gancho de arame, equipamento artesanal, pode causar fratura de mandíbula no feto, arrancamento de dentes incisivos, alteração de sínfise mandibular, né? Então a gente tem que lembrar que as espécies animais elas têm um certo grau de resistência e sensibilidades diferentes. Os equinos, por exemplo, são muito sensíveis à peritonite e podem ter laminite após um parto distóxico, assim como após um caso de cólica, né? Então, a gente tem que estar preparado para prever tudo que pode acontecer numa distocia, tá, pessoal? E isso a gente precisa alertar o produtor, né, o proprietário ali, para que ele fique atento e também não impute a culpa de algum tipo de procedimento no veterinário, em vocês próprios, né, sem que haja essa necessidade ou de forma indevida, tá? As alternativas para finalizar o parto distóxico são bastante restritas, né? Então, o sacrifício da parturiente é recomendado somente para ruminantes e suínos quando há a possibilidade de utilização da carne, né? Embora seja uma escolha muito triste, né? Íntima ali para a gente fazer, tá? Não foi considerada uma possível tentativa de se promover a dilatação, a abertura da via fetal mole com o uso de hormônios, especialmente nos ruminantes, né? Então, isso não é recomendado, né? Então, a gente tem que lembrar que eles não têm efeito imediato e a ação sempre eficaz, retardando, assim, outra intervenção. Então, isso vai agir contra a viabilidade fetal, principalmente quando já tiver ocorrido ruptura das bolsas. Então, como a gente já falou algumas vezes, né? Isso não é o recomendado. Quais que são as possibilidades de tratamento de um parto distóxico? Estimular as contrações? Pode ser uma possibilidade, né? Desde que haja viabilidade fetal e haja ainda um esforço da vaca em fazer as contrações, né? A episiotomia, que é quando a gente faz uma pequena incisão ali na região de vulva, né, e vagina, para que a gente facilite a saída em casos de feto muito grande. A tração forçada, que como a gente mencionou lá atrás, deve ser devidamente realizada naqueles vídeos que eu deixei para vocês no slide anterior, que vocês vão assistir ao término dessa nossa aula aqui. Vocês vão ver, né? Então, existe um equipamento próprio para que a gente faça essa tração. Corrigir a distocia fetal, né? A falha na estática fetal, a falha no posicionamento. A fetotomia em caso de animal que já não está viável, feto não viável. A cesariana, quando a correção não é possível, né, quando existe uma urgência, né, em função já do sofrimento fetal, e aí a gente acaba abrindo para poder tentar salvar a vida de ambos. A esterotomia, que é a incisão na cervix, que é uma situação bastante também íntima, né? A gente precisa pensar bastante para fazer, que é o que nós discutimos na aula passada. Né? A cicatrização da cervix ela é por vezes bastante difícil, né? E forma-se calos ali naquela região cartilaginosa, e isso acaba às vezes impossibilitando que aquela mesma matriz tenha um novo parto eutóxico, né? Então a gente precisa pensar nisso. E em situações que a gente vê que existe, né, o sofrimento do animal, a gente pode preconizar então o sacrifício desse animal. E aí, né, não acaba aí, a gente pensa que
Depois do parto, a gente precisa avaliar um animal que entrou que teve um quadro de distocia, então a gente precisa verificar se não há outro feto, né? Às vezes a distocia ela pode ser em função, como a gente viu aí atrás, no caso relacionado à gemelaridade. Se tem laceração superficial profunda, eu preciso tratar, suturar, né, para fazer um curativo. Se houve ou não a eliminação da placenta nesse pós-parto, se teve laceração de cérvix ou metrorragias, e agendar um exame ginecológico aí no intervalo de 15 dias, de 10 dias, né? Ou uma semana, dependendo da situação, para avaliar como é que esse animal vem se recuperando dessa distocia, tá? Por fim, pessoal, o exame obstétrico garante um diagnóstico seguro e sucesso no tratamento, desde que minuciosamente realizado e desde que nós conheçamos aquilo que é fisiológico, tá? Os procedimentos que a gente vai utilizando, né, repetindo sempre o mesmo protocolo, vão garantindo para a gente segurança e experiência. Então, quanto mais vezes a gente executar de forma apropriada, né, examinar de forma apropriada, a gente vai ganhando experiência. Aos moldes daqueles eventos fisiológicos que a gente aprendeu, a patologia ela é semelhante entre a mesma espécie animal, mas nunca é exatamente igual entre os indivíduos da mesma população, né? A distocia, ela nunca é a mesma entre uma vaca e outra dentro do mesmo rebanho, entre uma égua e outra dentro do mesmo aras, né? Então, a gente precisa avaliar individualmente, não dá para eu simplesmente usar o mesmo tratamento para todo mundo. E cada parto, né, pessoal, é um evento ímpar, não existe nenhum parto igual. Então, cada animal tem uma condição e o ambiente, né, que é distinto também, e aí isso exige uma abordagem específica, tá? Além de bom senso e que o profissional seja um profissional maleável, que saiba conversar, que seja aberto a testar novas possibilidades, né? E escolher uma possibilidade para finalizar, então, o parto. Pessoal, nossa aula de hoje era isso. Bons estudos para vocês. A gente se encontra na próxima semana para finalizar o nosso conteúdo. Um abraço e até mais.